Nessa videoaula, vamos ver como ter acesso a trechos de uma linha ou coluna de uma matriz e como fazer mudanças nesses trechos. Então, primeiramente, vamos considerar uma matriz A formada por esses elementos e vamos considerar que eu queira ter acesso à terceira linha. Então, eu vou colocar A entre parênteses 3, que se refere à terceira linha, e vírgula, e depois eu coloco dois pontos para indicar que são todos os elementos da terceira linha, todas as colunas esses dois pontos vão indicar. Então, a gente dando Enter, a gente vai ter acesso a todos os elementos da terceira linha. A mesma coisa, o mesmo raciocínio para as colunas. Então, vamos supor que eu queira ter acesso aos elementos que estão na segunda coluna. Então eu coloco A entre parênteses dois pontos, aí vírgula, e depois coloco 2, que se refere à segunda coluna. A gente dá Enter e a gente tem acesso aos elementos que estão na segunda coluna. Agora vamos considerar que eu queira os elementos que estão na terceira linha, mas somente os que estão na segunda até a terceira coluna, ou seja, esse 0, 0 aqui. Então vamos construir isso. Vou dar um CLC aqui para limpar a tela, vou colocar a matriz A e vamos construir aqui o pedido. Então vai ficar A entre parênteses 3, que se refere à terceira linha, aí depois eu coloco vírgula, aí aqui eu vou fazer referência aos elementos da segunda até esse, a gente pode entender esses dois pontos aí como até a terceira coluna. Aí fecho o parênteses, dou Enter e a gente tem os elementos aí da terceira linha. Agora somente os que estão na segunda e terceira coluna, da segunda até a terceira coluna. Vamos considerar agora que a gente queira os elementos que estão na primeira e terceira linha de todas as colunas. Primeira e terceira linha. Ou seja, esses elementos aqui que estão na primeira e terceira linha. Então, como é que a gente faz? A gente coloca A, aí entre parênteses. Aí aqui eu vou abrir um colchete, vou colocar os elementos, as linhas que eu quero, no caso A1 e A3, fecho o colchete, aí vírgula, e vou colocar os dois pontos aqui para referenciar todas as colunas. Aí fecho o parênteses aqui e a gente vai ter acesso aqui aos elementos da primeira e terceira linhas. Eu também posso modificar esses elementos. Vou colocar o comando CLC aqui e vou colocar novamente a matriz A, que já foi colocada antes, e vamos supor que eu queira modificar os elementos que estão na primeira linha. Então eu vou colocar A entre parênteses 1, aí vírgula, dois pontos. Esses elementos, esse comando aqui, ele indica os elementos que estão na primeira linha. Agora só que eu vou modificar, eu quero que esses elementos sejam iguais a, vamos supor, 2, 2, 2 aí, né? Então eu vou colocar entre colchete 2, 2, que é justamente um vetor linha que vai ficar no lugar da primeira linha. Então, dando Enter, a gente vai ter acesso a essa matriz já modificada aqui. E a gente pode fazer isso com todos os outros. Por exemplo, aqui, vamos supor, eu queira modificar os elementos aqui, aquele 0, 0, né? Os elementos que estão na terceira linha, segunda e terceira coluna, né? Esses dois 0, 0 aqui. Então aí eu vou colocar entre colchete, aí eu coloco, vamos supor que eu queira substituir por 1 e 1. Aí
fecho o colchete aqui e dou Enter e observe que eles foram já modificados. Então, nessa videoaula nós vimos como ter acesso a linhas completas ou trechos de linhas e colunas e como fazer algumas mudanças nessas linhas e nessas linhas e nessas colunas. Obrigado por assistir e até uma próxima.